É lindo. Bom dia a todos. É com muita honra que recebi esse convite do líder do PTB, deputado Jovair, a pedido do deputado Arnaldo Faria de Sá, a quem apresentei propostas de emendas a este projeto de lei de Código de Processo Civil, tendo em vista as ações de família. É especificamente sobre as ações de família que vou falar. Quero cumprimentar o presidente da Comissão Especial, o nobre deputado Fábio Tradi, que tem feito um trabalho precioso em relação a este projeto de lei de Código de Processo Civil. Quero cumprimentar aquele que iniciou os trabalhos de relatoria do Código de Processo Civil, o amigo Sérgio Barradas. Quero cumprimentar especialmente, no entanto, o deputado Paulo Teixeira, que conheci recentemente. Já conhecia o deputado Sérgio Barradas há muitos anos e o deputado Fábio Tradi também, estive com ele várias vezes aqui na Câmara. Mas conheci o deputado Paulo Teixeira recentemente. E, efetivamente, o apoio recebido pelo deputado Paulo Teixeira em relação a estas propostas que fiz, esboçadas ao deputado Arnaldo Faria de Sá, que as acolheu, e que vieram agora a ser acolhidas no substitutivo do deputado Paulo Teixeira. Isto, evidentemente, me faz com que esse agradecimento tenha que ser especial ao deputado Paulo Teixeira. Não porque fiz estas propostas, não tenho este tipo de vaidade. Quem me conhece, eu trabalho há 33 anos na advocacia e há 33 anos na academia com uma verticalização no direito de família. Já participei da comissão de revisão do Código Civil, ao lado do deputado Ricardo Fiuza. Eu já participei de vários projetos de lei, já combati o Estatuto da Família, aquele projeto de lei que era originário do IBDFAM. Já fiz muitos trabalhos aqui dentro e nunca fiz por vaidade pessoal. Faço em prol da sociedade, em especial do direito de família. E, no direito de família, o projeto de lei antes do substitutivo do deputado Paulo Teixeira estava, data vênia, muito mal. Estava muito mal. Por quê? Porque não havia um capítulo das ações de família, que o deputado introduziu, e muito bem introduziu, de uma maneira bastante moderna, mas, na minha ótica, especialmente, porque não havia a previsão do procedimento de separação que havia sido retirado no Senado, já no Senado. O deputado Paulo Teixeira reinseriu o procedimento da separação no projeto de lei, não porque sejamos contra o divórcio. Achamos que o divórcio deve ser facilitado, sim. As pessoas não estão amarradas pelo casamento e devem e podem se divorciar a qualquer tempo, no dia seguinte do casamento, se for o caso, embora não seja recomendável. Mas podem, têm essa liberdade. No entanto, no Código Civil, que é o diploma material, é o diploma que regula todos os institutos e tem todas as regras de direito de família, é o Código Civil. A separação está lá e é necessário que haja o respectivo procedimento que é do Código de Processo Civil. Mais um minuto só. Se a separação fosse eliminada do projeto, que já está no substitutivo, graças ao trabalho do deputado Paulo Teixeira e da comissão, obviamente, de juristas que o apoiou, que homenageio também, mulher que apanha do marido será obrigada a prestar pensão alimentícia ao agressor.
homem que é traído pela mulher será obrigado a prestar pensão alimentícia plena à ex-esposa. Isto é muito grave. Isto é uma questão social. E por quê? Porque no Código Civil somente são reguladas as espécies dissolutórias, dentre as quais aquela que aplica uma sanção a quem descumpre dever conjugal na separação. E por que o legislador, só para terminar, por escolha do legislador do Código Civil, não, porque na época não havia outra opção. A Constituição era diferente da Constituição hoje, depois da Emenda Constitucional 66 de 2010. Era o que eu tinha a dizer e, mais uma vez, renovando sempre o meu agradecimento pelas possibilidades de participação. Muito obrigada. Próximo inscrito, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado Marcos Vinícius Furtado Coelho. Meus cumprimentos. Muito obrigada. Próximo inscrito, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado Marcos Vinícius Furtado Coelho. Meus cumprimentos e da advocacia brasileira ao parlamento do meu país, à Câmara dos Deputados, instituição essencial e indispensável à prevalência do Estado Democrático de Direito, no ano em que a Constituição Federal completa 25 anos, em que a OAB, inclusive, convida a todos para um evento que iremos realizar no dia 1º de outubro, em homenagem a todos os constituintes deste país, para demonstrar que a ordem constitucional que possuímos, justamente esse projeto de nação equilibrado, que é simbolizado pela Carta da República, deve ser sempre prestigiado. E é fruto do Parlamento brasileiro, a Constituição da República. E iremos, portanto, homenagear todos os constituintes do Brasil no dia 1º de outubro. Convido o Parlamento a se fazer presente para demonstrar toda a importância para o Brasil da atividade pública, da atividade política para a democracia brasileira. Faço saudação ao presidente dos trabalhos nessa sessão, nessa audiência pública, no plenário da Câmara, deputado Trade, que possui relevantes serviços prestados à cidadania e à advocacia brasileiras. O seu trabalho, seja como parlamentar, seja como dirigente da Ordem dos Advogados do Brasil, sempre foi pautado pela defesa dos valores republicanos. Faço a saudação aos relatores do novo Código de Processo Civil, o deputado do Estado da Bahia, que com muito zelo conduziu a primeira fase, o Sérgio Carneiro, a primeira fase dos trabalhos desta relatoria, e agora o nosso deputado paulista, Paulo Teixeira, ambos com muito zelo, ouvindo a sociedade brasileira, tentaram se desincumbir da melhor forma possível, com todo empenho, com todo esforço, por este trabalho. Faço a saudação às entidades presentes, na pessoa do presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Nelson Calandra, e dessa forma a Ordem dos Advogados do Brasil gostaria de se posicionar acerca do novo Código de Processo Civil. Diviso também o vice-advogado-geral da União, a quem faço efusivas saudações, como também ao secretário de Legislação do Ministério da Justiça, meu amigo Marivaldo. Quero dizer que a OAB entende que é preciso, sim, fazer um esforço pela celeridade dos julgamentos no nosso país. Sem dúvida alguma, uma obra humana não é uma obra perfeita. Qualquer diploma legislativo que se for produzir em um país tão diversificado, tão plural, com tantos contrastes, não será uma obra a contemplar
todas as visões em todos os temas. Mas, sem dúvida alguma, o novo CPC traz um viés numa direção muito atual, que é o da efetividade das decisões judiciais. Necessitamos de um código de processo que retire a burocracia da tramitação das ações na justiça. E esse objetivo é alcançado com o novo CPC. Sem dúvida alguma, diversas armadilhas processuais são suprimidas. As exceções, as formas de manifestação, por vezes induzindo a formação de autos complementares, autos suplementares, uma burocratização no dia a dia do advogado, isso tudo é retirado. Como também medidas exitosas que temos em termos de verificação do que acontece no próprio procedimento da Justiça do Trabalho, da própria Justiça Eleitoral, são acolhidos nesse novo CPC. Como a forma de arrolar as testemunhas em juízo, desta feita as testemunhas são arroladas já no início do processo, na ação e na contestação, como também não teremos diversas oportunidades para que em cada suspiro do juiz o advogado seja obrigado a agravar de instrumento. A ideia é fazer com que o Tribunal de Justiça deixe de ser um tribunal de agravos e passe a ser um tribunal de apelação. Quando o tribunal julga a apelação, ele está definindo a matéria, ele está julgando a causa, ele está definindo o bem de vida litigado. Quando ele julga um agravo, ele está discutindo um incidente processual. Portanto, é preciso criar um sistema que estimule o julgamento de mérito das questões, que as questões não se eternizem em nosso país. Sem dúvida alguma, esta é uma pauta, uma luta de todo o Brasil, um processo mais célere, sem, contudo, se descuidar do direito de defesa, do devido processo legal, dos direitos aos recursos. E a Ordem dos Advogados do Brasil saúda alguns avanços desse novo CPC em termos recursais, em termos de defesa. E para não descansar, vou destacar apenas a questão da desconsideração da pessoa jurídica. Hoje, como sabemos, é possível que um juiz avance ou determine uma medida contra os bens de um sócio de uma empresa sem que ele... Mais um minuto para concluir. Sem que ele seja parte do processo. Com o novo CPC, nós teremos a desconsideração da pessoa jurídica. Trago duas preocupações da ordem, dentre outras, mas essas duas eu gostaria de ressaltar. Primeiro, quanto à possibilidade da intervenção judicial na administração das empresas. É preciso ficar claro que esta hipótese apenas deve ocorrer para a penhora do faturamento, quando for o caso, e não para que o juiz determine quem será o administrador das empresas, no artigo 550, parágrafo 1º. Em segundo, sobre o incidente de julgamento das demandas repetitivas. É preciso retirar a possibilidade desse incidente em matéria de fato. No máximo, ele pode existir em matéria de direito, jamais em matéria de fato. Como também é preciso criar um critério objetivo, um patamar numérico. Se diz, para concluir, presidente, que este incidente é para as causas que se repetirem aos milhões. Então é preciso dizer no novo CPC isto, que o incidente de resolução de demandas repetitivas apenas ocorrerá quando atingir um patamar numérico de causas definida pelo CNJ, por exemplo. Dentro de uma política judiciária, o CNJ trará essa medida mínima quando for extrapolada, então teremos o incidente. Portanto, é para dizer que o Código ele é positivo para o Brasil. O trabalho efetivo, vejo o Fred Dier presente e o cumprimento em nome de todos os que fizeram, mas ele precisa esses pequenos ajustes que são necessários para evitar o próprio procrastinamento, despachos judiciais que venham a procrastinar e não cumprir o interesse desse novo Código. Em termos de conquistas da advocacia brasileira, elas estão todas contempladas nesse novo CPC. Os honorários são alimentares,
a pessoa jurídica poderá recebê-los, as férias dos advogados estão contempladas, portanto, é um código que valoriza, sim, a profissão de defesa do cidadão, a profissão que é instrumento de defesa da liberdade dos bens, que é a advocacia brasileira. A OAB, portanto, propõe alguns ajustes na redação do código, mas ela é pela aprovação desse importante trabalho feito pelos relatores, pelo presidente da comissão e por toda a comissão especial que militou nas discussões e nas audiências públicas em todo o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. Saúdo a presença dos acadêmicos de odontologia da Universidade de Brasília, Distrito Federal. Sejam bem-vindos. Com a palavra, Fernando da Fonseca Gajardoni, indicado pelo PSDB. Com a palavra, Fred Didier. O direito não socorre a quem dorme. Saudando os alunos do SESC de Goiânia, que nos orgulham aqui com a sua presença. Sejam bem-vindos à Câmara dos Deputados. Bom dia a todos, excelentíssimos senhores deputados, Fábio Tradi, Paulo Teixeira, Paz Landim, Arlindo Quinalha, Efraim Filho, os demais que estão aqui presentes, meu amigo deputado, ex-deputado, eternamente deputado, Sérgio Barradas Carneiro, primeiro relator do projeto. Como nós temos pouco tempo, vou me concentrar em um aspecto, não vou falar de pontos específicos, estão todos falando de pontos específicos sobre o projeto, eu quero me concentrar apenas na importância histórica desse código. Esse vai ser o primeiro código da história do Parlamento brasileiro que começou e terminará em período democrático. Isso é um dado muito relevante do ponto de vista histórico. Nós tivemos 2 códigos de processo ao longo da nossa história. Um em 39, produto do Estado Novo, outro em 73, produto da ditadura militar. O Código 73 entrou no Congresso Nacional em 72 e foi aprovado em 73. Esse código é um código que foi gestado em regime democrático, ouvido todos os sujeitos, todos os atores de um processo, todos eles, os agrupamentos, os setores que atuam no processo foram ouvidos, todos estão contemplados no projeto. O projeto fala da Defensoria Pública, que não está nem prevista no Código atual. O projeto cuida dos cartórios, que não estão nem previstos no processo atual. O projeto cuida da advocacia pública, que é ignorada no Código atual. Coloca o Ministério Público de acordo com o regramento constitucional atual do Ministério Público, que é muito diferente do de 73. Todas as categorias sociais estão aqui previstas, desde os movimentos sociais relacionados à proteção da terra, a CNI, que está com normas que protegem a atividade empresarial como um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Todos os setores da sociedade se reconhecem nesse dispositivo em alguma maneira. Todos têm ali um dispositivo que lhes protege de alguma maneira. Todos têm ao menos uma discordância. E se todos têm ao menos uma discordância, é que esse projeto é um projeto democrático. Esse projeto não é um projeto que todos concordam com cada um dos enunciados. Não, isso é um projeto construído em uma sociedade democrática, cada qual com seus interesses, e se consegue legislar até determinado ponto. Eu mesmo, que participei da comissão revisora, há 2 anos estou aqui trabalhando nisso, tem vários dispositivos com os quais eu não concordo, mas sei que são dispositivos que foram construídos democraticamente. Então, é importante, senhores, eu queria realmente deixar registrada a importância desse momento histórico. Não é pouca coisa o Parlamento brasileiro aprovar uma lei com 1.083 artigos, quase 2.000 enunciados, se vocês contarem os parágrafos dos incisos, são quase 2.000 enunciados,
um projeto que chega depois de 4 anos de tramitação na comissão especial com 8 destaques para serem votados. Ora, um projeto com 1.083 artigos, com 8 destaques para serem votados, significa que é um projeto que amadureceu, que foi construído num diálogo muito profícuo, comandado pelos 2 relatores, o relator original, o deputado Sérgio Barrado, e o relator atual, o deputado Paulo Teixeira, tiveram uma habilidade impressionante de acomodar os interesses e produzir um código atual, um código simplificador, um código que resolve todos os problemas do código atual, todos, busca resolver problemas sociais graves, como as demandas de massa, um código que controla os poderes do juiz. Eu acho que é o código mais democrático que nós tivemos em nossa história. Democrático não só em sua formação, mas também no conteúdo normativo dele. É um código que delimita o dever de fundamentar, como jamais aconteceu. Eu me lembro que quando eu leio, eu quero dizer isso, quando eu leio o parágrafo 1º do artigo 499 desse projeto, e leio para os meus colegas advogados, para os meus alunos, eu leio, eles se emocionam com o dispositivo. O parágrafo 1º do 499 é um dispositivo que comove, é sintomático do estágio democrático, do conteúdo democrático desse projeto. O texto do projeto, ele é um texto que traz de volta as partes ao código. O Código 73, ele monta um processo que é um processo do juiz. O juiz é o grande protagonista. O projeto que está para ser votado é um projeto que torna protagonistas as partes, desde o início, ao prestigiar a mediação e a conciliação, ao garantir um processo cooperativo, ao permitir acordos processuais como perícia consensual, saneamento compartilhado, cláusula geral de negócio processual. Tudo isso traz as partes de volta. Deputado Fábio Tradi, deputado Paulo Teixeira. Se democracia é participação no exercício do poder, se a gente puder simplificar o conceito de democracia como um regime que garante que o cidadão participe no exercício de um poder, o poder judiciário é um dos poderes. É preciso garantir a participação das partes no exercício do poder jurisdicional. E esse código garante isso desde o início. O artigo 10 é um momento histórico. O artigo 10 do projeto é um momento histórico da nossa história, ao concretizar o contraditório como jamais havíamos pensado. Princípio da cooperação, contraditório, o dever de fundamentar, prestígio à vontade das partes, mediação e conciliação. Isso é um código que pode ser chamado de qualquer adjetivo. Para concluir. Esse código pode ser adjetivado de qualquer maneira, mas ele não é autoritário, desse ponto de vista do meu querido e conhecido e celebrado professor Antônio Carlos da Costa Machado. Ele não é autoritário, nem na sua formação, nem no seu conteúdo. Se aqui um ou outro dispositivo pode dar um poder, talvez um pouco diferente para o juiz, isso faz parte do equilíbrio que um código deve ter. O código não pode ser todo para um lado, ele tem que equilibrar. E esse equilíbrio é muito bem estruturado, com as regras de proteção das partes, como jamais houve em nossa história. Eu quero registrar isso. Nunca houve em nossa história dispositivos como o 499, como o artigo 10, que criam um sistema de controle do exercício abusivo do Poder Judicial, como jamais houve. Então é um momento histórico. Os deputados, a Câmara dos Deputados dará um produto legislativo para o Brasil que o Brasil merece. Então, muito obrigado. Parabéns a todos. Parabéns por esse momento histórico aqui e contem conosco. Nelson Calandra, com a palavra, e logo depois Vera Lúcia da Mota. Pode pôr o Fernando, né? Posso. Muito boa tarde, senhores e senhoras. Deputado Fábio Tradi. Histórico aqui e contem conosco. Nelson Calandra, com a palavra, e logo depois Vera Lúcia da Mota. Pode pôr o Fernando, né? Posso.
Muito boa tarde, senhores e senhoras. Deputado Fábio Trade, queria que preside essa mesa de trabalho. Deputado Paulo Teixeira, deputado Sérgio Barradas Carneiro, que a minha primeira palavra de homenagem nessa Casa do Povo seja dirigida àquele que protagonizou no dia de ontem uma página de ouro da história da magistratura brasileira. Eu me refiro ao ministro Celso de Mello, que teve a coragem de dizer em claro, alto e bom som que o Brasil não é um país autoritário, que o Brasil é um país onde o Supremo Tribunal Federal tem o direito de fazer o seu julgamento, segundo a Constituição escrita nessa Casa, por deputados, senadores e por valores inesquecíveis na nossa memória, a começar do deputado inesquecível para mim, Ulisses Guimarães. Que nessa Casa do Povo, a minha primeira palavra, presidente, e peço que me conceda esse tempo extraordinário para explicar ao povo brasileiro que nos vê através da TV Câmara que o Brasil tem tratados e responsabilidades internacionais que obrigam, sempre que um julgamento ocorra em primeira, única e última instância em matéria criminal, seja assegurado o reexame do julgado pela própria Corte ou por outra Corte. Queria esclarecer ao povo brasileiro que nos ouve que muitas vezes alguns mal informados hostilizam na rua até aqueles ministros que têm posição contra-majoritária. Que nós ontem lavramos um tento em favor da vida democrática no nosso país. Eu fico feliz porque se o veredicto fosse outro, uma corte internacional iria anular o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal. E o ministro Celso de Mello, ontem, explicou, meu presidente, que desde 1800, em nenhum julgamento criminal, o Brasil deixou de conceder a qualquer réu o direito ao duplo grau. E esse duplo grau, ontem, ficou estabelecido na admissão dos embargos infringentes. Eu queria homenagear a advocacia brasileira, através do meu querido e sempre presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho. Homenagear a JUF, a Matra, e colocar aqui rapidamente, alguns poucos minutos, a nossa homenagem ao professor Marcato, que auxiliou a comissão, junto com o professor Lineu Penado, junto com o professor Marcos Onodera, em nome da MB. Queria dizer ao nosso sempre mestre Antônio Cláudio Costa Machado, eu que venho da Justiça do Trabalho, que às vezes o nosso procedimento lá, meio apressado, pode resultar em injustiça até. Mas o juiz sempre trabalha com a diretriz de fazer justiça. Queria pedir a esta Casa que produza para o povo brasileiro um código de processo moderno, que incorpore no nosso procedimento o trial americano. Eu dizia isso ao professor Fernando Gajardoni, meu querido e primeiro colocado de todos os concursos e cátedras que nós temos no estado de São Paulo, um gênio realmente, um jovem e grande líder da magistratura brasileira. Eu queria pedir a vocês que, quando forem assinar essa lei por final, que lembrem que nós não somos obrigados a fazer mais do mesmo. Nós temos que dar autoridade à corte local. Eu muitas vezes recebo advogado
meus queridos deputados, querido deputado Arlindo Tinalha, que pedem que o senhor decida qualquer coisa, porque eu quero é recorrer para o STJ. E nós temos um tribunal assoberbado com recursos e nós viramos corte de passagem. Muitas vezes o advogado vai despachar com o juiz e nada mais quer do que saber quem é a Câmara que vai julgar, porque acessando o computador ele já sabe até o resultado do julgamento. E eu queria pedir a vocês, grandes líderes do povo brasileiro, de modo particular, os deputados Fábio Tradi, Paulo Teixeira e Sérgio Barrada, que comandam esse plenário nesse momento, e a todas aquelas inteligências que vieram aqui ilustrar esse momento tão importante. Nós não podemos seguir com fome e sede de justiça. Eu sou juiz e tive que ver minha mãe 20 anos demandando. E quando ela me pede, você, meu filho, é juiz, o que você pode fazer por mim? Nada. Tantos são os recursos e as demoras que existem no direito brasileiro. Quando um filho não consegue explicar para uma mãe de 93 anos, quando uma mãe guarda um voto vencido junto ao peito e diz, meu filho, esse foi o único ministro que fez justiça à causa que eu propus perante a justiça brasileira, da qual você é juiz e presidente da AMB. E eu peço a vocês, não vamos fazer mais do mesmo. Vamos fazer um processo moderno que incorpore o trial. Quer ouvir testemunhas? Que o advogado ouça perante o notário, não é? Não tem por que não confiar no advogado. Se eu dou uma procuração para o advogado dizendo, nas tuas mãos está entregue o meu patrimônio e a minha liberdade, como é que eu vou dizer que esse advogado não é capaz de realizar a oitiva de testemunhas, como fazem os grandes advogados americanos, na presença de um notário no próprio escritório dele, e venha para nós apenas o momento de decidir com base nessa documentação eletronicamente transmitida. Eu peço, deputados, eu peço, povo brasileiro, nos ajudem a olhar para o futuro desse país, um país com fome e sede de justiça. Ele demora a dar passos, não é? Nós temos que ter essa força, esses talentos. Aqui estão os grandes talentos brasileiros. Do mesmo modo, eu estou concluindo, do mesmo modo. Então, é por isso que nós defendemos a PEC 15, que manda para a cadeia aquele que comete um crime de morte, depois de 2 vezes julgado, na PEC 15, em matéria criminal, que diz que o julgado tem que ser executado, para que eu não tenha que passar vergonha de dizer para minha mãe, de 93 anos, mãe, você vai ter que, na outra encarnação, aguardar o governo brasileiro pagar o que deve por uma desapropriação, por A, ou por B, ou por C. Fica a manifestação e a gratidão da magistratura brasileira e a homenagem a esta casa, a homenagem ao Supremo Tribunal, aos vencedores e à opinião vencida, com todo o respeito, mas dizer que eu tenho alegria de poder dizer, a partir do voto do ministro Celso de Mello, que nós temos juízes em Brasília, que nós temos juízes independentes, que não vão dizer o que deve ser decidido ao rufar de tambores para aniquilar vidas apenas porque alguém tem pressa. Obrigado. Eu convido a advogada Vera Lúcia da Mota para fazer o uso da palavra, e logo depois Fernando Luiz Albuquerque Faria, representando a Advocacia Geral da União. E cumprimento os deputados Simplício Araújo, Nazareno Fonteles e Amaury Teixeira pela presença. Expresso
em nome de toda a comissão, a nossa satisfação. Que agrade a todos os cidadãos brasileiros, principalmente. Muito obrigado. Deputado Efraim Filho. Logo a seguir, deputado Amaury Teixeira. Saudação toda especial ao presidente Fábio Tradi, com muita honra presido também essa sessão no plenário e a conduz com a maestria que o fez durante todos os trabalhos da comissão especial, ao nosso relator Paulo Teixeira, saudar a todos os convidados, na pessoa do professor Fred Didier, e também aproveitar e saudar, mesmo na ausência, se diz que a saudação mais importante, o professor Rinaldo Mouzalas, consultor que esteve ao meu lado no trabalho da relatoria da parte geral do novo Código de Processo Civil, e o meu relator, Sérgio Barradas, que iniciou todo esse trabalho conosco. Rapidamente, senhor presidente, dentro do tema, dizer que um grande desafio foi incumbido por Vossa Excelência, a minha pessoa, exatamente a de relatar a parte geral. O livro 1, o mais extenso, que vai do artigo 1º ao 317, e que das cerca de 950 emendas sobre as quais nos debruçamos, mais de 300 foram direcionadas a essa parte geral. E temos hoje um grande orgulho de saber que a comunidade jurídica em especial tem tido um olhar de convergência para esses temas, tanto é que a citação do Ministério da Justiça aqui falava exatamente sobre 2 temas que concentramos da nossa parte e que foi possível ganhar representatividade e, acima de tudo, a convergência de pensamento e de unidade em torno de temas como a mediação e o processo eletrônico, entre aspas. Foram realmente grandes desafios. Em poucas palavras, eu poderia dizer que a grande virtude desse novo Código de Processo Civil é sair de um código idealizador para fazer a transição para um código realizador. Sem dúvida nenhuma, nos deparávamos com os princípios populares do direito. E eu falo isso, meu caro presidente, porque nós conhecemos diversos princípios técnicos, formalistas, mas o princípio popular é aquele do cidadão que olha para a justiça e hoje se pergunta e diz: não entrarei na justiça porque quem vai ver o resultado desse processo são meus filhos, são meus netos. Ou então ele diz: não entrarei na justiça porque eu ganho, mas não levo. E essa concepção arraigada hoje no seio da sociedade brasileira é muito nociva para o nosso Estado de Direito, é muito nociva para a nossa democracia. Quando ele diz: quem vai ver o resultado são meus filhos, são meus netos, está falando da morosidade. Quando ele diz: eu ganho, mas não levo, está falando da ineficiência. E foi exatamente esse grande dilema que norteou o trabalho da comissão especial e do relatório que aqui é colocado para discussão. Buscar celeridade e buscar eficiência sem afetar a segurança jurídica. Pense no equilíbrio deveras difícil, missão desafiadora, como dar celeridade e efetividade sem baquear o princípio da segurança jurídica. Então, nesses princípios norteadores, todas as decisões desse código avançaram para um código, volto a insistir, muito mais realizador do que idealizador, porque proporcionou simplificação da linguagem, diminuição do número de recursos, minimização da burocracia e dos problemas que estrangulam os tribunais, porque também nesse estudo aprofundado, professora Regina, foi possível perceber que só a letra fria da lei não terá capacidade de resolver os problemas do processo civil brasileiro e dos tribunais e da nossa justiça. É preciso recursos financeiros, recursos humanos e recursos tecnológicos para que possamos avançar enquanto sistema e não simplesmente na letra fria da lei. Senhor presidente Fábio Tradi, por isso me permita aqui me resumir a 2 avanços dos quais nós tivemos um protagonismo muito forte no debate da comissão especial. O primeiro deles, e que eu considerava uma grande carência e uma ausência justificada num Código de Processo Civil que se debruçava para gerações futuras. O atual Código tem 40 anos. Então, ao pensar nesse código, eu não penso em 2014 nem em 2015,
Eu penso na década de 2050. Queremos um código que esteja regulando as relações sociais lá. Por isso temos plena concepção de que é uma mudança de cultura, e mudança de cultura não se faz no estalar de dedos. Ela será passo a passo, será gradual e será incorporada pela jurisprudência, pelos tribunais, pela advocacia, pela sociedade jurídica e especialmente pela sociedade brasileira. É por isso que quando falamos do processo eletrônico, era injustificado que a comissão de juristas, comandada pelo ministro Fux, não tivesse sistematizado o processo eletrônico no Código. Também passou em branco pelo Senado Federal. E aqui na Câmara dos Deputados tivemos a audácia e a ousadia de avançar e conversamos com o IBDI, o Instituto Brasileiro de Direito Informático, o IBDE, o Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico, e temos um texto hoje que passa praticamente em branco das críticas, sugestões, para que seja aperfeiçoado esse texto, que, claro, está aqui para convencer e ser convencido, como a todos nós. Então, o que nós chamamos hoje da prática eletrônica dos atos processuais, o Código teve o condão de balizar, de nortear, trazer princípios gerais, velar pela compatibilidade, evitar o monopólio desse comando, e foi possível avançar. E para concluir, senhor presidente, além do Código de Processo Eletrônico, que eu gostaria de citar, mas está aqui do artigo 193 ao 199, com uma seção própria para si, e será realmente balizado. Não quisemos entrar em detalhes nem minúcias, porque temos o pleno conhecimento de que a velocidade das transformações é muito grande. O CNJ e os tribunais haverão de regulamentar, e nós delegamos essa competência, a compatibilidade com os avanços tecnológicos, mas os princípios norteadores estão aqui. Está aqui a questão da publicidade dos atos, acesso e participação das partes, as garantias da disponibilidade, da independência da plataforma computacional, da acessibilidade e da interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações. Trazemos aqui também os requisitos: autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação, preservação do segredo de justiça, confidencialidade e a infraestrutura de chaves públicas para certificação digital. Todos esses são princípios balizadores e norteadores do Código de Processo Civil. E termino e concluo nesse último minuto que me resta, senhor presidente, para falar da mediação e da conciliação. Eu falava de mudança de cultura. Às vezes parece até um discurso hipócrita, demagógico, quando se vem aqui dizer: a composição como a solução dos litígios. Mas o grande mérito desse código é fazer com que daqui a 5 ou 10 anos, o bom advogado, aos meus colegas advogados eu digo, não será no futuro aquele que consegue protelar o processo por mais tempo, com chincanas processuais, mas será aquele que o resolverá da forma mais rápida, quem sabe com um bom acordo na primeira audiência, para que a sua parte se sinta contemplada e assim possa remunerá-lo da melhor forma possível. É esse o avanço. E, para homenagear o vosso partido, concluo, e achei muito parecido, ouvia a voz de Ulisses Guimarães ao falar da Constituição Federal de 1988, e um jornalista o consultava e dizia: presidente, me parece que essa Constituição Federal não agregou nem a gregos, nem a troianos. O que você acha disso? Eu não sou nem grego, também não sou troiano, então fiquei muito feliz com o texto produzido. Meu muito obrigado e parabéns pelo trabalho e a concepção do novo Código de Processo Civil. Com a palavra o deputado Amaury Teixeira, mas antes faço questão de saudar a presença na galeria da Câmara dos Deputados da família Ferreira de Arcos, Minas Gerais, que veio para assistir esta sessão. Sejam bem-vindos. Com a palavra o deputado Amaury Teixeira e logo depois Antônio Sérgio Escrivão Filho. Minas Gerais que tem uma contribuição grande, né? O deputado Bernardo, deputado... Ao ex-relator geral Sérgio Barradas Carneiro, deputado que honrou o Poder Legislativo Federal e que teve um notável desempenho à frente da relatoria geral do projeto de reforma do Código de Processo Civil. Uma honra tê-lo novamente conosco. Com a palavra o relator geral, querido deputado Paulo Teixeira.
presidente Fábio Tradi, ilustre relator Sérgio Barradas Carneiro, deputado Efraim Filho, deputado Mauro Benevides, senhoras e senhores. Eu, concluindo esta sessão, acho que ela contribui para a finalização do trabalho. Nós tivemos várias etapas e pude ouvir a cada um daqueles que falaram no dia de hoje. Nós vamos recolher as sugestões, as preocupações. Eu tenho também, junto com o deputado Fábio Tradi e o deputado Miro Teixeira, nós vamos fazer uma reunião na terça-feira com um grupo de trabalho do Superior Tribunal de Justiça. Concluídas essas audiências, nós vamos concluir o trabalho e ontem o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, fixou o dia 8 de outubro para votação final deste processo. Portanto, nós temos agora que fechar o trabalho. Esse foi um trabalho extensivo, foi um trabalho extenso, um trabalho de muita consulta, muito diálogo. Agora, há uma decisão política e, portanto, nós vamos concluir o trabalho com uma decisão política. Então, muitos desses temas que nós aceitamos, outros que não aceitamos, são fruto de debates políticos e uma decisão que a Casa fez porque ela representa o país. Inicialmente, eu quero aqui dizer que concordo que nós conseguimos pacificar a ideia de que tínhamos que reformar o Código. Não é? É um outro tempo, nós não vivemos mais na sociedade de 1973, o momento político é outro, nós vivemos numa democracia, a sociedade é outra, a sociedade hoje é uma sociedade de 200 milhões de habitantes, os conflitos são de outra natureza, requerem instrumentos de outra natureza, e o código atual, o código vigente, ele não tem mais uma estrutura que responde com coerência à sociedade brasileira. Então, acho que esta audiência demonstrou a necessidade da reforma do Código de Processo Civil. Inclusive, entre os parlamentares, aqueles que resistiam, diziam que não devia haver uma reforma, já concordam na ideia de uma reforma do Código de Processo Civil. Além disso, é importante dizer que nós introduzimos ideias, institutos e mudanças importantes para o Código de Processo Civil. A primeira delas é a ideia da conciliação e da mediação. Nós aqui buscamos meios consensuais de resolução de conflitos, não mais meios alternativos, mas nós estabelecemos em todo o judiciário brasileiro uma estrutura profissionalizada de conciliadores e mediadores que poderão resolver o conflito de maneira consensual, fazendo assim com que a justiça resolva aqueles conflitos que não tiveram forma de resolver de maneira consensual. Dizem que o melhor juiz da causa é a própria parte, e ela, enfim, que vai conseguir resolver esse tema. Então, nós estabelecemos um incentivo à resolução consensual de conflitos. Já foi dito aqui a valorização da jurisprudência, isso é, os precedentes judiciais serem respeitados e serem levados em conta pelos juízes. É fundamental que nós estabeleçamos isso, porque a justiça produz decisões, súmulas, jurisprudência, e que muitas vezes essas decisões, súmulas, não são levadas em consideração na decisão do juiz. Processo eletrônico, o deputado Efraim Filho contribuiu de maneira muito importante para que nós possamos ter a utilização de meios eletrônicos no processo brasileiro, através
de audiências por meio de videoconferências, através de testemunhas através de videoconferência, a possibilidade de citação por meio eletrônico. Nós também estabelecemos a proibição da chamada jurisprudência defensiva, aquela situação em que o juiz, o desembargador ou o ministro não decide por conta de uma mera formalidade. A proibição desta condição de negativa da decisão para uma decisão que saneia esta ausência ou de formalidade ou ainda algum requisito que não foi atendido no processo. Nós também introduzimos o chamado incidente de resolução de demandas repetitivas. Aperfeiçoamos. O que o Senado pretendia é que, ao se perceber que existiam muitas demandas repetitivas, o Judiciário deveria já se posicionar sobre elas. A Câmara aperfeiçoou, dizendo que deveria haver debate e, no momento que chegassem algum recurso chegasse ao tribunal, então, a partir dele é que se produzirá a jurisprudência a ser aplicada a todas aquelas causas repetitivas. A exigência da fundamentação das decisões judiciais por parte do juiz. O juiz terá que justificar toda a sua decisão, atacar todos os temas trazidos pelas partes. A conversão da ação individual em ação coletiva, que foi aqui já comentada por um dos que falaram antes de mim. Em relação aos recursos, eu quero aqui dialogar em relação às decisões que tomamos para a racionalização dos recursos. No relatório que veio do Senado e depois do relatório do deputado Sérgio Barradas Carneiro, nesses dois relatórios havia a previsão da decisão de primeiro grau ter validade imediata, né? Mas, para a aprovação do relatório na comissão especial, vários deputados me pediram para modificar essa situação. Quer dizer, há um sentimento que, exceto naquelas situações previstas de validade imediata, terá efeito suspensivo, a sentença terá efeito suspensivo. Eu acho que esse tema pode ser revisto no Senado, pode haver uma reflexão no Senado, mas para nossa aprovação eu precisei modificar essa decisão. Mas há uma racionalização dos recursos. Primeiro, modificando o agravo redigido e transformando em protesto. Acabando com a admissibilidade no juiz de primeiro grau. A apelação vai direto para o tribunal. E nós estamos promovendo uma outra modificação. Não terá mais juiz de admissibilidade no recurso especial. Isso é uma sugestão do ministro Sidney Belletti, do STJ, e aí nós vamos ganhar em celeridade. A transformação do agravo de instrumento, dos embargos infringentes numa técnica de julgamento. E também a ideia da apelação responsável, do recurso responsável. Aquele advogado que não apelar de maneira responsável, ele terá custos por sucumbência e também multas pela litigância de má-fé. Então, eu creio que nós teremos menos recursos em relação a esse tempo. Aperfeiçoamos a penhora online, criamos o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, terá que ter contraditório nesse incidente. Incorporamos uma série de preocupações, e aí nesse diálogo entre o deputado Sérgio Barradas Carneiro e a professora Regina, eu não vejo contradição. Quer dizer, o Instituto da Separação está ali, ele não é obrigatório, é uma alternativa que nós colocamos e, portanto, não vejo contradição entre essas duas hipóteses, né? Elas se complementam, na minha opinião,
Em relação aos advogados, uma série de benefícios, férias para os advogados entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, prazos contados em dias úteis, os honorários têm um caráter alimentício, enfim, há uma série de benefícios. E também a administração do conflito ela vai se dar de maneira mais democrática. As partes poderão pactuar, o juiz terá também mais margem para a administração e decisão em relação ao conflito. Nesses termos, eu termino dizendo dos nossos agradecimentos. Eu quero inicialmente agradecer o grupo de juristas que nos ajuda e mencionar aqueles que estiveram presentes na sessão de hoje. O jurista Fred Didier, Luiz Henrique Volpe Camargo, Leonardo Carneiro da Cunha, Dierle Nunes e o consultor da casa que tanto nos ajuda, que é o Marcelo Manzan. Quero também agradecer a presença entre nós do Dr. José Manuel Arruda Alvim, que tanto nos ajudou neste processo. Dr. Antônio Carlos Marcato também. Quero aqui agradecer a contribuição da Cláudia Matias e da Fabiana Zamora e também mencionar a enorme contribuição para a reforma do Código de Processo Civil que nos deram o deputado Sérgio Barradas Carneiro, ele que acabou de sair, mas foi um grande homem público na medida em que viajou pelo Brasil e recolheu nos diversos segmentos e nas diversas regiões contribuições muito importantes para a reforma do Código de Processo Civil. Meus parabéns, deputado Sérgio Barradas Carneiro, e também presto aqui a minha homenagem ao condutor maior que foi o deputado Fábio Tradi. O deputado Fábio Tradi, ele tem um jovem deputado, mas ele tem uma grande maturidade, uma capacidade de diálogo, uma capacidade de reflexão, uma capacidade de composição, o que demonstra que o Brasil já revelou um grande homem público que vai dar ainda muitos frutos para esse nosso país. Eu digo sempre, brincando com ele, que espero ser recebido por ele no Palácio do Governo, no Mato Grosso do Sul, porque eu acho que ali ele vai exercer esse cargo e vai exercer grandes cargos na República, quem sabe os grandes cargos da República Federativa Brasileira. Então, quero agradecer pelo privilégio de trabalhar com Vossa Excelência e concluo dizendo mais duas palavras. A primeira delas é que eu espero que nas 2 próximas semanas nós possamos acolher muitas das sugestões trazidas e daquelas que nós não acolhemos, justificar por que não acolhemos. Eu aqui, um dos maiores opositores desse processo foi o jurista Antônio Cláudio Machado, mas eu me lembro que ele tinha assim um rol de quase 60 temas em oposição. Hoje ele trouxe 3, então não dá para acolher todos, ele vai ter ainda, e espero que terá divergência com o texto final, mas certamente o texto final não será aquele inicial que ele tinha suas divergências. Então eu creio que nós podemos inclusive dialogar com essa oposição, mas ele não perdeu a ênfase. A ênfase dele é como se nós tivéssemos cometido o maior equívoco da história do Brasil, e os que puderem ouvi-lo sempre verão que ele faz uma oposição com o mesmo tom que fazia quando tinha 60 pontos em oposição. Mas eu vejo que ele não abaixou o tom, mas abaixou os temas, Isso foi muito importante para nós. E por último, dizer que eu vou, nesses 10 dias que restam, acolher e entregar um tema mais amadurecido e, creio eu, mais consensuado para a sociedade brasileira. E remanescerão alguns temas que eu acho que o Senado poderá tratar, já que a Câmara decidiu politicamente em relação a eles, e aqui é a Casa do Povo Brasileiro. E assim, espero que esse texto não seja um texto do Barradas, não seja um texto
deputado Fábio Tradi, um texto do deputado Paulo Teixeira, nem do subrelator. Será um texto construído coletivamente pelos melhores juristas do Brasil, pelas melhores cabeças do Brasil, pelo povo brasileiro. Muito obrigado. Ao tempo em que realço mais uma vez o brilhante desempenho do relator geral, deputado Paulo Teixeira, eu declaro encerrada esta sessão, porque nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos, antes lembrando que foi convocada a sessão não deliberativa de debates para hoje, quinta-feira, 19 de setembro, às 14 horas. Está encerrada a sessão, muito obrigado a